Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Este é o Mobilidade Humana e Coronavírus, uma série de podcasts do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Neste canal, buscamos, em análises de pesquisadores e depoimentos de imigrantes, abrir um debate sobre o que está sendo e o que poderá ser da mobilidade humana em nossas sociedades. Vocês poderão escutar agora, neste episódio, a apresentação e a discussão de textos publicados no nosso site, na série Mobilidade Humana e Coronavírus, no mês de maio. Neste segundo episódio, abordaremos diversos temas como migrações ambientais, associações culturais, voltaremos a falar um pouco sobre fronteiras e a importância da cooperação regional para lidar com problemas complexos. O episódio, então, como no episódio 1, é composto por momentos em que apresentamos cada uma das publicações, nos seus tópicos principais, e outros momentos em que discutimos esses tópicos. Com isso, você fica sabendo tanto dos assuntos trazidos por esses textos, ao mesmo tempo que entra em contato com os debates gerados por esse conteúdo. Eu sou Thiago Haru Santos, antropólogo e pesquisador do Museu da Imigração. Eu sou a Núria Margarida Carbaça, psicóloga social e educadora do Museu da Imigração. Eu sou Guilherme Ramalho, comunicador e também educador do Museu da Imigração. Vamos? Bom, esse primeiro comentário é uma coisa para ficar de costura, sabe? Pelo menos na primeira parte do episódio, para as pessoas terem uma noção de que o texto da Raíza e da Camila, o texto do Paulo e o texto do Ricardo são costurados por esse tema. Uma questão que é muito importante assim, de ter em mente é a importância das regiões nos sistemas de migração. Dentro do deslocamento humano, né? Pelo mundo, as pessoas que saem de seus países vão para os outros, a maior parte desses deslocamentos acontecem dentro das regiões. Então eu trouxe aqui para abrir, assim, com alguns dados, o relatório de 2019 do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Aponta que 72,5% dos migrantes na América Latina e no Caribe são dessa mesma região. Isso na Europa também acontece. 51%. Que o Thiago falou uma vez, quando a gente ia fazer a live, falou, nossa, Núria, metade das mobilidades do mundo são da mesma região. A Europa eu acho que é também interessante porque normalmente as pessoas não acham isso, né? Isso é claro, isso não é uma regra em todas as regiões do mundo, né? Eu tenho uma pergunta, Thiago. Diga. Nessa contagem de regiões, a América do Norte contempla México ou México ficaria junto com a América Latina? Porque às vezes essa divisão de regiões parece mais política do que o cultural, né? Às vezes que nem Oriente Médio. A gente fala Oriente Médio porque essas pessoas compartilham uma série de características culturais e inclusive religiosas e não porque se define por um lugar assim, mais geológico. Olha, a gente pode ir lá dar uma olhada no relatório, mas normalmente México entra como América Latina, né? É engraçado, porque México é América Latina, mas México é América do Norte também. Eu acho que nesse caso talvez o México entre como América do Norte só por essa peculiaridade da migração na região, pensando como se dá as dinâmicas ali dentro, né? Mas tem uma questão política que você está apontando que é fundamental nessas definições, né? São processos que, por exemplo, vão virar ou não blocos econômicos, blocos de livre circulação de pessoas, dependendo de contextos políticos, dependendo de contexto histórico. Que é curioso que quando a gente fala de região, muitas vezes pensamos em separações da natureza, né? Essa região que está bem separadinha de essa, e na verdade é muito diferente. Por exemplo, para o CEPAL, né, que é esse Centro de Estudos, né, da América Latina e Caribe,
Tava abrindo um documento deles aqui de vínculos produtivos na América do Norte, aí ele coloca México, Estados Unidos e Canadá. Cara, o Gui é a pessoa que procura no Google mais rápido da Terra. Me fala uma coisa, já abriu uma janela, já pesquisou, já verificou. Mas por isso mesmo, né? Pela importância que tem essas migrações nessas regiões, isso vai ganhando algumas institucionalizações. Você vai tirando barreiras para facilitar a regularização migratória, que é um tema que a gente sempre está voltando a falar aqui, né, da importância, ou de leis trabalhistas, por exemplo, para justamente facilitar esse fluxo e essa estada, né, das pessoas nos países vizinhos. Posso só jogar uma outra curiosidade falando de outro bloco para a gente pensar isso também, essa questão de que lado para onde vai também, né? A gente tem um outro bloco bem grande, o econômico, cultural, de livre circulação de pessoas, que é o bloco da União Europeia, que inclusive conta com uma moeda própria, que é o euro, né? Esse acordo de circulação de pessoas chama Acordo Schengen. Ele tem esse nome porque ele foi assinado numa região chamada Schengen, que é uma região que próximo ao rio que faz fronteira entre 3 países, se eu não me engano, França, Luxemburgo e Alemanha. E é interessante de pensar que não necessariamente todos os países que fazem, né, ou que almejam fazer parte da União Europeia são países europeus, né? Um dos países, por exemplo, que está aí pleiteando uma entrada na União Europeia é a Turquia, cuja menor parte do país se encontra na região, no continente europeu, né? Então é interessante pensar, a gente está falando de México, né? México é América Latina, México é América do Norte, a gente também tem essas subdivisões dentro de outras regiões também, né? Tem gente que até fala de Eurásia, né, justamente para reivindicar que não existe nenhuma separação física real, então não tem por que chamar de Europa. E a Europa não é a União Europeia também, é várias divisões. Que a Europa também tem uns fluxos internos, por exemplo, tem um fluxo que é do norte da Europa para o sul da Europa, de pessoas que já estão aposentadas, por exemplo, de países como Alemanha e Reino Unido, que vão envelhecer no sul da Europa, onde o tempo é mais ameno, e claro, vivendo com a aposentadoria deles, então é muito mais acessível, com o sol, e esse é um movimento muito importante. E ao mesmo tempo que a Europa facilita essa circulação de fronteiras internas, a União Europeia como um todo fortifica as fronteiras externas. Tem até um projeto de internacionalização das fronteiras europeias que, como os países europeus financiam agências de cooperação internacional para cuidar das fronteiras em países fora do bloco europeu, né? Então, países como a Tunísia, o Egito, tem uma série de agências trabalhando lá fazendo processo burocrático, processo de documentação que é bem interessante de pensar quais são os limites dessa fronteira, até onde ela vai também. Inclusive, uma das razões pela qual a Turquia é um dos países que recebe mais refugiados é porque recebe grana da Europa para acolher, entre aspas, essas pessoas e não deixar elas irem para a Europa. Que a Europa não é a União Europeia, né? A América do Sul também não é o Mercosul. E ainda mais se a gente for pensar no acordo de residência, que foi um acordo muito, muito importante aqui para a região, né? Graças a esse acordo, que passou a valer desde 2009, a gente tem na região um nível de irregularidade migratória muito menor. Mas se a gente for ver os países que fazem parte, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. Isso, a gente não tem aqui Venezuela. De fala francesa, né, como a Guiana francesa. Eu acho que, inclusive, desses que você citou, tem alguns que ainda estão pleiteando a entrada também no Mercosul, que ainda não fazem parte inteiramente do bloco do Mercosul, né? O Suriname e a Guiana, se eu não me engano, fazem parte do bloco de países caribenhos. Não chega a ser um acordo econômico, enfim, né? Um acordo de livre comércio, mas tem um bloco de países caribenhos da qual o Suriname faz parte, e a Guiana Francesa é um estado francês na América do Sul. Curioso porque que a Guiana forma parte dos países caribenhos, né? Também podia não ser assim, não sei, curioso. Sim, tem outros, né? Tem outros blocos, né? Tem os blocos dos países andinos. Aqui diz Comunidade Andina, Bloco Econômico Comunidade Andina. Basicamente, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O Chile integra o bloco entre os anos 69 e 76.
E a Venezuela chegou a fazer parte também entre 73 e 2006. Então... Ao mesmo tempo é isso, Venezuela não faz parte desse acordo, mas ela foi fundamental, o Mercosul foi fundamental para facilitar, por exemplo, residência de venezuelanos na Argentina. Eu participei de uma pesquisa e a gente via isso, assim, muitos migrantes venezuelanos que estavam indo para lá conseguiam a sua residência porque na Argentina o caminho de regularização migratória que existiu para os mercosurenhos serviu também para os migrantes que estavam vindo da Venezuela. Então, apesar do país não fazer parte, muitas vezes, do bloco econômico ou do acordo, mesmo assim ele sempre é uma ferramenta, né? Ele sempre é um instrumento para você conseguir aprofundar essa integração, porque no final das contas é para isso que serve, né? Para a gente, entre os países vizinhos, conseguir se integrar mais, conseguir que pessoas, mercadorias e capitais, essas coisas circulem mais por aqui. Só para complementar também o que o Thiago falou, é importante da gente lembrar que existem sim semelhanças entre a União Europeia e o Mercosul, como blocos econômicos que eles são, mas existem diferenças que são muito claras também, né? Enquanto que o Mercosul a ideia dele é a criação de mercado comum, de uma zona aduaneira em que possam se passar produtos, a circulação de bens e pessoas, que nem o Thiago bem colocou. A União Europeia ela tem um caráter muito mais de uma união econômica e monetária e a concretização de uma integração política entre os países membros. Então você tem lá o Banco da União Europeia, você tem a Associação do Parlamento da União Europeia, né, e os países membros como parte desse parlamento. Então, até a própria moeda em comum, o euro, que a gente tinha falado antes, é uma forma de integração, embora nem todos os países que fazem parte do bloco adotem o euro enquanto moeda nacional. E, inclusive, são muito diferentes também os fatores que levaram também nessa associação, né? Na Europa, a conjuntura do pós-guerra, da interdependência, também foram fatores que, por exemplo, a gente não vê na América Latina, que já seriam razões de ordem essencialmente econômica. Até eu falei lá do Schengen, do espaço Schengen, é importante a gente lembrar que a União Europeia ela nasce como um outro bloco anterior ao bloco que ele é hoje, né? Que faziam parte a Bélgica, Luxemburgo, Alemanha e França, né, que é o que as pessoas normalmente chamam do Benelux, né, que é aquela região de países que tem uma fronteira que é muito porosa, uma grande circulação de pessoas, tem uma língua em comum, tem empregos que as pessoas vão de um lado para o outro, depois a gente vai falar sobre isso, que auxilia na integração desse espaço também. Isso que a gente está falando é importante para a gente também entender como essas decisões, esses blocos econômicos têm uma história por trás, tem os interesses políticos também, que sempre vai depender quais países são periféricos, quais países são centrais, isso vai determinar essencialmente como que esses acordos são feitos. A gente agora vai ler resenhas de textos, mas os originais estão no nosso blog. A gente aqui fez umas resenhas para facilitar, mas só lembrando que são resenhas. De textos que são muito mais complexos, muito mais completos, que estão lá no nosso site. Então não deixa também de checar esses textos no original, que é sempre mais rico. E justamente a gente está falando desses blocos e das regiões porque o primeiro artigo fala justamente de como a fronteira nesses espaços não é e nem deve ser absoluta. O artigo titulado O fechamento das fronteiras não é nem deve ser absoluto é de autoria de Camila Maia e Raíza Cetra, membros da equipe internacional do Centro de Estudos Jurídicos e Sociais, uma organização de direitos humanos na Argentina. As autoras colocam que a limitação a todo custo da circulação entre países para conter a pandemia, especialmente nas vias de acesso terrestre, pode violar os direitos dos e das migrantes com menos recursos simbólicos e materiais. Na falta das condições necessárias, as forças de segurança ficam autorizadas a impedir a entrada e a permanência desses migrantes, fato que se desdobra em novos níveis de vigilância, controle e violência. As autoras apelam aos estados a tomar medidas coordenadas regionalmente, pois a emergência sanitária é de caráter global. Como as duas autoras colocam, abre aspas, o objetivo legítimo de controlar a disseminação do contágio e proteger a saúde não suspende a obrigação dos estados de realizar, em todos os casos, um exercício de ponderar os direitos fundamentais em jogo.
Nossa, eu gosto muito dessa frase final. Realmente, eu acho que retrata muito bem que, às vezes, acho que a gente confunde o enfrentamento a um perigo com totalmente eliminar qualquer direito que tenha por baixo, né? E esse texto ilustra muito bem como não tem relação nem nenhum efeito causal entre as duas coisas. Você pode realmente lidar com uma situação de emergência como que a gente está lidando e, ao mesmo tempo, conservar os direitos humanos das pessoas. Mas, por algum motivo, né, sempre se cai nesse lugar. É como se dentro de um estado de exceção a gente pudesse suspender esses direitos indefinidamente, né? A gente está vivendo uma situação atípica, então eles podem ser suspendidos e eles nunca mais vão retornar do jeito que eles eram. E uma coisa que eu até comentei no programa passado, que eu citei o pessoal do xadrez verbal, que o vírus ele não tem fronteira, ele não vai parar numa região de fronteira, ou ele não vai se delimitar a ser mais nocivo para determinado grupo. É um pacto social quando a gente fala do vírus. Então, se você vai proteger a sua população, você vai proteger todas as populações que estão dentro desse território também. E eu acho muito bom desse texto que ele se enfoca realmente a outras maneiras de lidar que não sejam esse fechamento absoluto de fronteiras. E realmente elas apresentam exemplos disso. Tem países, quero dizer, como a fronteira com a Colômbia, eles começam a aceitar outros documentos para comprovar a residência da pessoa, né? Por exemplo, tem certificado de assistência em uma escola, ou tem comprovantes de residência que podem cumprir perfeitamente essa opção. Então, às vezes, essa burocratização pode ser desfeita e assim você consegue realmente, efetivamente, proteger alguns direitos humanos. Por exemplo, né, o texto fala sobre diversos fechamentos de fronteira que aconteceram na região da qual elas tratam, né, essa região da América Latina. Daí eu peguei aqui uma notícia da BBC, uma reportagem da Márcia Carmo, do 1º dia de junho, que ela fala sobre 2 cidades. Uma se chama Letícia, que fica na Amazônia colombiana, que faz fronteira com Tabatinga, que é uma outra cidade do estado brasileiro do Amazonas. O Fernando Ruiz, que é o ministro de Saúde colombiano, ele aponta que poderia ter havido uma estratégia comum que priorizasse as pessoas ao invés das fronteiras no tratamento da doença e da contaminação. Quer dizer, dada a natureza da região, era impossível realizar qualquer tipo de fechamento e a cidade viu o número de casos multiplicar de uma hora para outra. Eu acho que esses pontos que você levantou e essas formas, né, tem muito a ver com isso que a gente estava falando das regiões também, porque, na verdade, é isso, as pessoas têm vínculos que atravessam as fronteiras dentro da região. Elas têm esse vínculo, e acho que esse é um ponto, né, que o texto que você está levantando, que você está falando, que é os países precisam reconhecer esses vínculos. Um dos pontos que é central não é absoluto, diz já no título, né? Ou seja, você precisa criar exceções, e as exceções precisam estar baseadas nesses vínculos. A regra ela não pode ser aplicada de forma geral para todas as pessoas em todos os casos, tem que ser observado caso a caso, né? Que nem vocês falaram. Cada caso tem a sua peculiaridade, a sua particularidade, não dá para achar que todos vão encaixar dentro daquele mesmo esquema, né? O texto também traz aquilo que é óbvio, mas que às vezes é difícil a gente ver. A pandemia, já diz o próprio nome, é global, então não faz sentido pensar em soluções fechadas em um país, né? As autoras também trazem muito isso. É necessário pensar em acordos regionais, inclusive globais, mas sobretudo regionais, para que esse enfrentamento à pandemia tenha algum sentido. E aí acho que tem uma pergunta que elas fazem concretamente. Quem que vai garantir que as medidas sanitárias vão ser respeitadas, né? A partir do momento que você fecha a fronteira simplesmente, você simplesmente não vai garantir, porque você não vai ter como seguir do ponto de vista do controle da pandemia, não é interessante, né? É importante fortalecer os laços regionais e também não dá para acreditar que só as organizações de cooperação internacional vão ficar responsáveis por isso. Isso é responsabilidade dos países, né? As organizações como a ONU, a OMS, a Acnur, que são essas grandes agências, elas só têm o poder que a elas é investido pelos países que votam, que estão lá presentes nas assembleias, enfim. Então é responsabilidade dos países da região lidarem com essas questões. Falando sobre essas questões de cooperação regional, eu lembrei agora de um material educativo que fizemos uns anos atrás, que chamava Somos América Latina, um povo que caminha. Baseado em 2 exposições que rolaram no museu do fotógrafo Chico Marx. Uma das exposições chamava Costurando Dignidades, com costureiras brasileiras, peruanas e bolivianas, e o outro falava do fluxo venezuelano que passou pelo norte do país, em especial por Pacaraima, e o nome da exposição era La Jornada.
acompanhava a travessia de venezuelanos pelo estado de Roraima até chegar ao Sudeste. Então, as duas exposições eram feitas com fotografias e o material que a gente escolheu fazer utilizava essas fotografias também, mas trazia um infográfico com informações numéricas de como as migrações latino-americanas se dão dentro do Brasil, latino-americanas e caribenhas se dão dentro do território brasileiro, buscando desmistificar aspectos desse fluxo. O material tinha uma linguagem acessível, era voltada para professores, para o trabalho em sala de aula. E o interessante dele, além do próprio material feito para o site, o material impresso, é a bibliografia complementar que vem junto. Artigos do CEPAL falando sobre migrações latino-americanas e caribenhas, você tem entrevistas, você tem uma série de materiais e matérias que podem ser acessados pelos professores. Ele é bem interessante e bem completo ao que ele se propõe a ser também. Ele não é completo para falar sobre esse assunto como um todo, que é um assunto muito complexo. Lembrando que todos os nossos materiais estão no site, em materiais educativos, então corre lá dar uma olhada, tem vários dados lá, e se quiser manda um áudio pra gente dizendo qual dado que você achou mais diferente ou que surpreendeu mais você. Não, só uma correçãozinha, Gui, que você falou que era do Brasil, que é um dos infográficos que eu acho mais interessante, assim, que é bastante chamativo desse material educativo, é justamente esse mapa do continente, que mostra, né, justamente que a gente é um continente que migra muito. Então tem esse infográfico que está com esse título, né, quem saiu do seu país de origem, e os números. E aí a gente vê esse número, isso já mudou, né, com certeza, já faz 10 anos, mas naquele então, nossa, a Colômbia tinha muita gente que tinha migrado. A gente sabe que isso tem bastante a ver com as migrações históricas para o país do norte, até país do sul, mas também migrações forçadas, que acontecem na Colômbia também há alguns anos, por conta da guerra. Mas esse mapa ele é bem interessante porque mostra isso, assim, a gente tem números bastante próximos. Brasil, 874 mil, Argentina, 710 mil, né? No Peru também, muita gente que migra. Uma coisa que eu queria até chamar a atenção para o nome desse material, que algumas pessoas devem ter reconhecido de outros lugares, somos América Latina, um povo que caminha. A gente intencionalmente tirou essa frase de um grupo de rap chamado Calle 13. Algumas pessoas podem conhecer. É o nome de uma música chamada Latinoamérica. Mas é uma referência para a gente pensar um pouco nesses pontos em comum que a gente tem enquanto América Latina. Que o material também vem com essas fotos, né? Que estavam expostos lá no Museu da Imigração. Então, 4 fotos aqui. 2 delas, vocês podem acessar também os vídeos diretamente no vídeo do YouTube, em que tem uma curta entrevista, né? Com a Nancy e com a Shirley. Mas dessas fotos também eu ressaltaria, né? Já que a gente está falando bastante da região latino-americana. E ao falar de imigração na América Latina, não tem como, na verdade, não falar da questão indígena, né? E aí aqui a foto da família da etnia Warao aparece. As nossas fronteiras nacionais, na verdade, é isso. São delimitações que vieram muito depois das formas de troca, né? Das relações políticas que esses povos tinham aqui, né? No continente. Então, para a gente falar de migração, de deslocamento humano aqui na América Latina, não tem como a gente não falar também da questão indígena, desses grupos que estão acostumados a fazer isso, ir e voltar, ir para outro lugar. São os estados, né, modernos que funcionam dessa forma de delimitar, ou seja, eu que sou brasileiro, eu vivo aqui neste lugar para cada fronteira. Quando a gente observa os dados da migração dos Warao junto com a migração venezuelana, é uma tribo que se localiza no norte da Venezuela, então eles atravessam todo o território nacional da Venezuela para chegar até Pacaraima, até Roraima, e eles não representam a maior porcentagem de venezuelanos que fazem o processo de interiorização depois, né? Para quem não conhece, o processo de interiorização é quando os estados brasileiros fazem um acordo de redistribuição dessa população que se localizava em Pacaraima, em Roraima, nas casas de acolhida, nas outras regiões do Brasil, e os Warao, eles não vão em grande porcentagem nesse processo de interiorização também.
A gente vai ouvir agora também uma resenha lida pelo Thiago, falando de uma outra disputa e militância política, de uma entrevista de um rapaz chamado Paulo, que lembra pra gente que é sempre bom discutir a garantia de direitos. Vamos ouvir agora. Em abril deste ano, entrevistamos Paulo, brasileiro nascido na cidade de Campinas, estado de São Paulo, e que vive desde 2013 na capital argentina, Buenos Aires. A entrevista concedida em um contexto de quarentena severa nos transportou para uma viagem pelo interior paulista, memórias familiares, pela trajetória de estudos, trabalho e de militância política, iniciada desde cedo em um movimento de luta por moradia. A vontade de estudar audiovisual o levou para a capital portenha, onde passou a trabalhar com turismo. Paulo nos conta que tanto essa experiência como o trabalho atual em uma revista de publicidade propiciaram uma circulação por uma Buenos Aires, por onde passou a entender melhor como era o uso do espaço público por lá, as formas de sociabilidade e as interações entre classes sociais distintas. É dessa trajetória de mobilidade, então, que nos lança um importante sinal. As medidas de contenção da pandemia do Covid-19 não podem gerar mais vulnerabilidades. Relatando o caso de uma brasileira que havia sofrido um caso de xenofobia, nos alerta: é bom a gente poder sempre discutir a garantia dos direitos também. Frase escolhida para servir de título da entrevista. O que eu acho interessante também dessa entrevista é que lá atrás a gente estava falando de números, estava falando de blocos econômicos, estava falando de grandes fluxos. Eu acho importante também trazer para a vida de uma pessoa como essas mobilidades refletem nas escolhas que ele faz, onde ele vai, como ele se insere dentro dessa cidade, as dificuldades que ele enfrenta, mas ao mesmo tempo as facilidades que tem estando em um país que faz parte do mesmo bloco econômico, do Mercosul, relação à documentação, a estudo, rede de contato. São países muito próximos, vizinhos, e ao mesmo tempo como essas coisas facilitam na hora de você migrar, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante dessa entrevista do Paulo, né, é a questão regional e como isso é afetado pelo coronavírus. Porque a decisão do Paulo dele ir para Buenos Aires está muito pautado na questão de ser um país próximo. Ele queria estudar audiovisual e ele tinha outras opções que ele também gostaria muito, mas Buenos Aires chamou muito a atenção dele por causa disso. Ele fala isso na entrevista, né? Ele estava a 30 horas de São Paulo, né, podia vir de ônibus. Depois da pandemia do coronavírus se complicou, né? Tanto é que ele já não sabe se vai conseguir visitar o Brasil este ano, como ele faz todo ano. É que eu acho que quando você estuda na Argentina, você, pelo menos dentro do Mercosul, você tem essa convalidação de título mais facilitada também. É diferente, por exemplo, se a gente for estudar fora do bloco, em outro país, na hora de validar esse diploma é muito mais burocrático. Normalmente a gente fala de validação de diploma, uma coisa difícil para quem é imigrante no Brasil, mas também para os brasileiros que estão fora e revalidam esse diploma quando chegam, é um processo super burocrático. Mas para validar o diploma aqui, agora fizeram uma plataforma unificada, né? Facilitou bastante, você coloca lá no site as coisas e depois de 6 meses você obtém essa resposta. Só que o preço continua sendo muito, muito caro. Nas universidades onde tem mais demanda é uns R$2.300. Às vezes demora muito mais que 6 meses. E é isso, né? Você paga esse dinheiro e no final eles podem não convalidar esse diploma, porque vai passar por um comitê de professores que vão avaliar. Eu acho que agora aqui em São Paulo, refugiados conseguem revalidar sem pagar essa quantia, mas migrantes não, por exemplo, o que é um ganho, que uma parcela de pessoas pode fazer, mas ainda não é suficiente porque a maioria das pessoas que estão aqui como migrantes não podem, né, fazer isso, é um grande processo. E aí a gente vê um processo, e não só aqui no Brasil, mas em todas as partes do mundo onde isso acontece, de uma perca de qualificação, ou seja, as pessoas ocupam lugares de trabalho que são muito inferiores às suas capacidades. Então a gente está perdendo, nesse trânsito, a pessoa acaba desempenhando um trabalho no qual ela poderia desempenhar outras funções mais qualificadas. Super concordo com você. Você tem 2 movimentos nessa relação dos diplomas. O primeiro movimento é quando essas pessoas não conseguem validar, então elas vão
exercer essas profissões na qual elas se formaram nos países onde elas se formaram, que o pessoal chama, entre aspas, de fuga de cérebros, né? As pessoas mais bem especializadas, mais bem formadas trabalhando em outros lugares. E por outro lado você tem isso, né? A pessoa que está aqui não consegue validar o diploma dela e fica numa posição de trabalho que não condiz com aquilo que ela estudou também. Tanto é que um movimento muito típico é quando a pessoa migra, vai atrás de se formar de novo. E isso é muito típico, né? A pessoa já tem uma graduação, já se aprofundou em um tema e ela tem que fazer um outro de novo. Então, imagina o tempo e a energia dessa vida da pessoa que isso poderia mudar se ela pudesse simplesmente revalidar o diploma, né? Exatamente. Na entrevista do Paulo mostra um pouco como essas dificuldades que ele vai enfrentando ao longo do processo migratório e esse processo de identidade que ele vai criando no país onde ele chega, em certa medida coloca ele em contato com lutas políticas desse lugar também. E a impressão que eu tive, assim, conversando com ele, é que, na verdade, essa militância, que é de família, foi muito marcante para quem, assim, para a visão de mundo que ele tem, que é a luta por moradia, né, no interior de São Paulo. Isso marcou o olhar dele em muitos lugares, na universidade, na forma como ele encarou a universidade, na forma como ele encarou a própria forma de estar como migrante lá, e até a forma de entender algumas xenofobias que aconteceram lá. Ele sempre ressaltava essa questão de que o brasileiro, dentre os grupos migrantes lá na Argentina, é uma migração privilegiada, porque de alguma maneira entrava como uma migração não tão atingida do ponto de vista racial, diferentemente de migrações, principalmente de populações de descendência indígena ou indígena mesmo, né, como boliviano, peruano, ou até, né, de imigrantes vindo de países africanos, né, Senegal, Nigéria, enfim. Os migrantes africanos eles sofrem um tipo de ataque racista na Argentina que é diferente dos brasileiros, embora os brasileiros você tem uma grande parcela da população que é negra, né? Quem é esse perfil de imigrante brasileiro que vai até a Argentina? Né? Mais um texto que traz o mesmo motor do texto anterior que a gente viu. Não é porque o momento é um momento de exceção que a gente precisa deixar de falar de alguns direitos que são básicos também. Principalmente nesses casos de xenofobia. E ele fala como isso gera vulnerabilidades para quem não está dentro do sistema ou para quem não é atendido pelo governo em si, né, enquanto protetor dos direitos, para quem não tem os direitos reconhecidos também. Vamos ouvir agora a entrevista do Ricardo. Ele vai nos falar sobre, enfim, a vivência, a experiência dele como um migrante em Luxemburgo, um migrante brasileiro. Nessa entrevista gravada em março, conhecemos Ricardo, brasileiro, 41 anos, 8 deles passados na França, em uma cidade na região de Lorraine, próximo à fronteira de Luxemburgo. No momento que a gente conversou, a França estava começando uma reabertura gradual à quarentena e fazia cerca de 3 meses que sua família não saía de casa. Sua esposa, que trabalha como obstetra, era o único ponto de contato que Ricardo e as filhas tinham com o mundo exterior, e a casa precisou ser praticamente dividida ao meio, entre cômodos que ela podia circular e cômodos em que eles circulavam. Ele fala das dificuldades que o isolamento social proporciona, da rede de contato e da associação brasileira que fundou, e do cuidado em relação a quais informações as crianças escutam em tempos de pandemia. As redes sociais, nesse sentido, são um aliado durante o isolamento, ao mesmo tempo que aumentam as distâncias. Quais são os reflexos que a nova situação nos deixa? Como vamos viver quando pudermos andar tranquilamente na rua? Para Ricardo, a vida em comunidade é essencial para encontrarmos um caminho que responda a estas questões. Agora, nesse bloco aqui, a gente vai comentar já 2 entrevistas, né, baseadas em alguns áudios, tanto com o Ricardo quanto com o Vincent, que é a próxima resenha que vem logo depois desse bloco. Nossa, essa situação da casa é realmente extrema, né? É uma situação extrema. O Ricardo eu já conheço ele já faz algum tempo, e antes dessa entrevista ele tinha me contado, quando se deu todo esse cenário de isolamento, a esposa dele teve que continuar trabalhando. Eles pegaram uma parte de baixo da casa, que é uma entradinha que tem como se fosse um porão, e ali ela fazia toda a descontaminação e depois ela ia para partes diferentes da casa. Então por esses 15, 20 dias, que foi a época que a gente fez a entrevista, eles não estavam convivendo. Ele também demorou muito tempo para conseguir revalidar o diploma dele, e a partir do momento que ele revalida e consegue
começar a trabalhar numa rádio. Ele fez rádio e TV aqui no Brasil, né? Trabalhava em uma emissora e tal. Aí, a partir do momento que ele consegue revalidar o diploma, começa a trabalhar numa rádio em Luxemburgo. Ele fazia esse trabalho de rádio e também estava trabalhando numa agência de empregos, aí você tem um fechamento de fronteiras e um corte desse trabalho. Ele perde o trabalho que era mais remunerado, que é o trabalho na agência, e ele perde esse outro trabalho dele, que é o trabalho, como eu posso dizer, o trabalho pelo qual ele estudou para exercer também, né, que é o trabalho de rádio e TV. Já que a próxima resenha que a gente vai escutar vai ser do Vincent, é que ele está falando de uma forma de associativismo que não é uma forma, digamos, institucionalizada, né? Ela não é uma associação, no sentido de ter um CNPJ, um espaço, enfim. É um grupo, são grupos de imigrantes que se encontram há bastante tempo em alguns lugares na cidade, mas que mantêm um grupo de WhatsApp. Então esse é o espaço, digamos, comunitário, né? E até o Vincent coloca uma hora no áudio dele, quanto essas associações ou esses grupos viram um centro de apoio e combate às fake news, às notícias falsas que circulam em grupos de WhatsApp. É o que temos feito mais, assim, manter-se informado, principalmente pelas instituições mais credíveis, né? Porque está rolando muito fake news também. E temos avisando muitas pessoas a ficarem atentas nesse momento de crise. Aparecem pessoas muito boas, mas também aparecem pessoas muito mais, principalmente para a gente que é imigrante. Muitas vezes não tem dificuldade com a língua, com toda essa questão. Então tem muitas pessoas que acabam se aproveitando disso também, né? Dentro da comunidade soubemos que tinha um link que estava circulando para as pessoas colocarem seus dados pessoais, e isso pode ser usado para interesses obscuros que a gente não sabe, mas a gente conversou sobre isso lá e estamos tomando muito cuidado a respeito disso. Então acho que nesse caso aqui do Vincent, fica até mais correto falar em ações comunitárias, né? Mobilizações comunitárias ou trocas comunitárias, do que associações. Falar que as associações culturais são importantes na vida do migrante, que muitas vezes elas são responsáveis por ser o ponto de referência que essas pessoas têm no lugar onde elas chegam também. Como é no caso do Ricardo, né? O Ricardo, sim, tem uma forma de associativismo mais institucionalizado, mas isso acontece no meio imigrante também. E é importante saber reconhecer essas diferentes formas de associativismo, de ação coletiva, né? O mais engraçado é que a associação dele nasce um pouco e por acaso. Ele até comenta na entrevista que nasce por um motivo um pouco egoísta, que era mostrar a cultura brasileira para a filha dele. E ao mesmo tempo que ele via como a associação de outros grupos migrantes existiam e os trabalhos que elas faziam, ele viu o quanto era importante ter uma associação desse tipo na cidade em que ele vive, que é essa cidade que é muito pequena e que fica próxima à fronteira de Luxemburgo. Vieram cabo-verdianos, vieram os marroquinos, vieram italianos, e hoje, onde eu moro aqui do lado, é onde se concentra a maior parte de árabes, né? Então tem a comunidade árabe aqui, é muito grande. Quando eu montei essa associação, foi também nesse intuito de, quando eu vi as outras associações dando exemplo, eu falei, preciso também mostrar um pouco da minha cultura. E o interessante é que essas culturas vêm aos nossos eventos e nós assim vamos nos eventos também. Então quer dizer que há uma interatividade entre outras essas associações, apesar de ter os costumes, cada um tem seu costume, mas na hora da festa todo mundo se junta, dança. Aí tem a parte da gastronomia. Muitos dos árabes, eles não comem a carne de porco, então o nosso prato é a nossa feijoada, a gente faz uma adaptação. Então, quer dizer, para se integrar entre uma transversalidade, né? Cada um vem numa associação do outro. Como você disse, aqui realmente tem uma grande gama de mistura, e eu acho assim que é um ponto positivo também, porque você fala com várias partes do mundo em um só lugar. É que esse lugar que ele mora, existe até um nome para as pessoas que fazem esse caminho de ida e vinda entre os dois países, que são os frontaliers. São as pessoas que moram na França, porque o custo de vida é mais baixo, mas que viajam constantemente, diariamente a Luxemburgo, onde o salário mínimo é maior. Então, se a gente for pensar na França, o salário mínimo está em torno de 1.500 euros. Em Luxemburgo, esse valor sobe para mais de 2.000 euros. Então, a pessoa ela tem um custo de vida menor de um lado e consegue fazer as coisas do outro. Inclusive, quem mora em Luxemburgo faz o caminho inverso também, né? As pessoas que moram lá
Normalmente não fazem mercado em Luxemburgo, vão fazer mercado na Alemanha, na França também, que é o custo de vida é menor. Em Luxemburgo, diariamente se deslocam 87 mil pessoas da França para esse país que tem pouco mais de 150 mil habitantes. É quase como se um país inteiro estivesse indo para o outro diariamente também. Um outro ponto interessante que eu perguntei para ele é que se existiam muitos brasileiros lá que participavam dessa associação e ele falou que ele era o único brasileiro que fazia parte da Associação Brasileira da cidade. Era uma associação que era composta basicamente de franceses, tem os familiares dele também, é claro, mas tinham também muitos marroquinos, argelinos, outros latino-americanos também, né? Quem deu a ideia para ele fazer a associação foi uma amiga portuguesa dele, por exemplo. Quer dizer, a prática associativa, ela não é linkada a uma nacionalidade, embora ela levante aspectos de uma identidade cultural nacional. Ela é linkada a um sentimento de pertencimento de comunidade que está fora do seu local de origem. E esse sentimento ele pode ser dividido com outras pessoas também. E você consegue saber, Gui, por que não tinha brasileiro lá, na associação dele? Então, quando ele chegou, na verdade, ele vai lá porque ele conhece a esposa dele aqui no Brasil, num casamento, vai morar lá, mas quando ele chega em Serre-Manche-Exange, né, que é o nome dessa cidade que fica na fronteira, é uma cidade que tem um grande fluxo migratório, mas um fluxo migratório principalmente de marroquinos, argelinos, que nem a gente tinha comentado, e cabo-verdianos. Não era um local tão escolhido por pessoas brasileiras, então ele acaba, em certa medida, criando esse espaço lá. Depois de um tempo ele conhece um casal de brasileiros que muda, eles passam a fazer parte da associação. Eu acredito que, em certa medida, as associações ajudam a ser pontos de contato para brasileiros no exterior, então as pessoas acabam buscando espaços onde elas se sintam confortáveis, perto de espaços culturais que elas conheçam. Então as pessoas acabam se encontrando. Acho que o maior atrativo dela é estar próximo a um outro país que tem um salário mínimo maior do que o francês. Estar numa região de fronteira favorável nesse sentido. Você paga mais barato estando numa cidade e você ganha um salário que é mais vantajoso do outro lado da fronteira. Mas um ponto que eu acho interessante dessas duas entrevistas juntas é que ambos estão pensando também, ao mesmo tempo, em apresentar as suas culturas para as pessoas. Então o Vincent está desconstruindo, né, a cultura, a imagem que se tem da África e tal, e o Ricardo está mostrando a cultura brasileira. Vincent Yala foi um de nossos entrevistados. Professor, formado em letras, exerce atualmente a profissão de ator e modelo. Veio da Guiné-Bissau, mais especificamente da capital Bissau, no ano de 2010, por meio de um convênio acadêmico estabelecido entre o Brasil e aquele país. Conta que chegou no intuito de se estabelecer na capital paulista, próximo de seu primo. Único contato naquele momento por aqui. Na cidade de Assis, onde desenvolveu seus estudos universitários, pôde também, ao longo dos 7 anos vividos ali, conhecer a realidade brasileira e suas distorções decorrentes do racismo em nossa cultura. No cotidiano do estudante, percebia que por aqui pouco se sabia dos filósofos e autores africanos, quase nada da geografia do continente e muito menos da sua diversidade. A África não é um país, então? Frase tornada título da entrevista, é o nome da marca criada por Vincent, com esse objetivo de desconstrução e pedagogia sobre o continente. A pandemia chegou ao Brasil justamente quando o nosso entrevistado havia recém-mudado para São Paulo, para dar início ao seu empreendimento. Apesar disso, quando conversamos, ele seguia firme com seu projeto. Afinal, a marca é uma elaboração necessária e valiosa das suas experiências e de muitos outros. Sua forma de ativismo que precisa alcançar cada vez mais pessoas. Não, que justamente a gente vê por vários grupos de imigrantes organizados, inclusive, essa tendência a colocar em uma imagem o que seria a cultura deles, né? E eu acho esse movimento um movimento muito interessante, porque parece uma, entre aspas, cristalização dessa cultura do meu país, parece uma imagem que se faz para ter esse tipo de representatividade. E eu acho curioso porque, na verdade, é difícil cristalizar, né, o que seria a cultura de um país, porque tem várias, porque são experienciadas por várias pessoas, porque deixam de fazer sentido se não tiver
tais elementos. Mas eu vejo assim que tem um esforço de cristalizar uma cultura como representação. E eu acho que isso faz muito sentido para migrantes, né? Porque, como vocês vêm falando, é um elemento muito importante da identidade e tal, mas não deixa de ser um movimento curioso. Às vezes tem um movimento contrário, né? Não, olha, eu sou de tal nacionalidade, mas eu também sou uma pessoa que gosta dessa cultura, mas não necessariamente se identifica tão fortemente com ela. Então parece que a migração às vezes ativa esses pontos em comum das pessoas para a cultura, né? Para ressaltar essa cultura em comum. Eu acho que faz sentido, mas o Vincent, se a gente pega concretamente, né, o Vincent e o Ricardo, eles fazem movimentos meio diferentes, né? O Vincent tá pensando em desconstrução e o Ricardo tá pensando, aí acho que é mais o ponto que você tá falando, porque aí é isso, aí você se apega a alguns traços, né? Capoeira, feijoada e samba. Eu não sei se eu concordo em uma coisa, que eu concordo em você, que o Vincent faz uma desconstrução, mas ao mesmo tempo ele constrói, né? Ele diz que quer mostrar essa cultura, então o que ele faz é desconstrói essa cultura africana que parece monolítica e ela mostra uma outra parte, mas essa é a construção da cultura, por exemplo, enfim, de uma região específica e tal. E no final, esse movimento faz total sentido, né? Porque uma maneira de desconstrução é justamente ver cada vez mais e mais esses regionalismos, essas características que não são compartilhadas por um continente inteiro, é óbvio. Mas eu vejo uma construção no que o Vincent faz também. Não, e é engraçado o Ricardo também, porque uma coisa que ele fala é que ele redescobre a cultura do Brasil estando fora. E ele também tenta, de certa maneira, entender que Brasil é esse que ele quer preservar junto com ele à medida que ele vai fazendo associação. Porque se lá no começo a vivência dele musical era muito pautada dentro de uma realidade específica, de São Paulo, do cenário de rap do interior paulista, à medida que ele vai para fora, ele tem contato com outros gêneros musicais que ele não escutava a princípio. Sente vontade a partir desse descobrimento e mostrar para outras pessoas também. A mesma coisa com os filmes, quando tem uma hora que ele comenta que ele faz na associação uma espécie de feijoada cultural. Então a comida está ali para atrair as pessoas, essa comida que as pessoas gostam, que querem descobrir, e aí junto com isso eles fazem exibição de alguns filmes que são mais clássicos do cinema nacional, como Cidade de Deus, e filmes que são um pouco mais autorais e desconhecidos, principalmente de produtores que já não moram mais no Brasil, de amigos dele, de pessoas que ele vai conhecendo. Eu acho que é interessante que ele mira nessa construção do que seria a identidade cultural brasileira para ele, dentro dessas vivências que a gente enxerga como cristalizadas, mas ao mesmo tempo essas coisas não vêm sozinhas, elas trazem outras referências, e ele vai construindo novas ideias a partir disso também. Tanto que quando eles fazem um bloco de carnaval, é engraçado a foto que a gente vê no site, que ele parte de uma ideia de um carnaval no Brasil, só que ele parece muito aos carnavais de rua que já são feitos em algumas cidades francesas. Muito por conta dessa referência das pessoas que estão ali no meio. Então aquilo vira um outro produto, vira uma outra coisa, né? Uma junção desses dois elementos também, das pessoas que estão envolvidas. Eu acho isso muito interessante de pensar. Nossa, isso é bem interessante mesmo, né? Que às vezes, ao trazer a cultura brasileira, ela inevitavelmente acaba se transformando e adaptando lá para ela também fazer sentido. Também achei interessante essa abordagem que o Vincent faz, que ele ressalta muito a educação nesse processo que ele vai fazer para apresentar a África. O objetivo dele, ele diz, né, é começar a trabalhar essa desconstrução da África, essa educação, isso tudo com crianças. O nosso segundo objetivo também tem mais um alinhamento pedagógico que visa a construção de uma narrativa sob o olhar dos próprios africanos, né? De nós próprios, né? Que tem essa experiência, que nós entendemos muito mais a nossa cultura do que, né? Porque toda a nossa cultura, toda a nossa vivência, toda a nossa história e realidade, quando não é negada, é contada pelos outros. Agora nós queremos assumir esse papel de contar a nossa própria história através da nossa própria visão e a nossa própria convicção e conhecimento do mundo. E essa
alinhamento pedagógico, nós acreditamos que o nosso público vai ser, em primeiro lugar, público infantil, porque entendemos que é na infância, nessa primeira fase de educação é que se consegue passar a ideia de uma consciência da diversificação multicultural, da diversidade cultural, da ética, da empatia, né? Eu acredito que é assim que a gente consegue construir um mundo sem preconceitos, né? Mas eu achei interessante como ele enxerga a criança como uma pessoa capaz de desaprender ou ainda não aprender essa série de preconceitos que inevitavelmente ela vai aprender depois na sociedade, inclusive desde bem cedo, né? Mas eu achei interessante, estrategicamente, inclusive, né, de mirar nesse público, para mostrar isso tudo. Nossa, me lembrou agora uma banda chamada Aláfia, não sei se vocês conhecem. Tem uma música deles que é assim, né, acho que é Mulher da Costa o nome da música, que o refrão eles ficam repetindo, né, que a África é só teórica, para academia ibérica, histórica, europeia. A África é só uma ideia teórica e fantasmagórica que não existe, né. Eu acho que o Vincent traz um pouco disso também, ele quer tirar dessa África ancestral, dessa África teórica, dessa África acadêmica homogênea e uniforme, e mostrar, olha, tem muitos países, tem uma diversidade cultural gigantesca, ela não ficou parada lá atrás, né? A África não se restringe apenas a esse período da colonização, nem se restringe ao começo do século XX, ao período das independências. É hub tecnológico, tem produção cultural, tem diversas pessoas que estão lá. Eu acho essa ideia interessante também, né? Primeiro, é uma coisa super interessante que ele traz, que é uma coisa que ele imprime mesmo, né? De uma marca de moda ter um plano pedagógico. Mas eu acho que essa questão da criança, fico pensando se não é, por um lado, uma coisa bastante estratégica, do tipo, de uma compreensão mesmo de quanto a colonização fez mal pra gente, quanto essas coisas, essa visão sobre a África, ela tá tão intrínseca na sociedade brasileira que realmente você precisa mirar em algum interlocutor bem específico, que é a criança. Que é talvez talvez um dos sujeitos que, sim, ainda está aberto para descobrir um monte de coisa que ainda não foi dado com tanto pesar, né? Tanta repetição para ela. Essas imagens equivocadas sobre a África. Mas, na entrevista ele fala, na verdade também essa criança ela é meio, né? Para se atingir os adultos. Porque não tem como. Você vai começar a trabalhar com a criança, você vai falar com os pais dela. Daí você vai expandindo, né, o seu trabalho. E agora vamos para o último texto do podcast, escrito por Zenaida, que fala sobre migrações e crises sistêmicas. Zenaida Lauda Rodrigues é advogada, doutora em Ciências pela USP, membro da Rede Sul-Americana para Migrações Ambientais e do ProMigra, projeto de promoção dos direitos migrantes. Seu artigo tem como título Novos fluxos migratórios vão acontecer e não estamos preparados para eles. E nele, ela aborda a pandemia como um problema sistêmico, ou seja, que não se encerra apenas no vírus. Como os países podem se preparar para essa situação? Existe algum preparo possível? Vemos que os sistemas de saúde não são projetados dessa maneira, e esse quadro se intensifica ainda mais em economias emergentes no Oriente Médio, na África e América Latina, onde fatores como desigualdade social, informalidade e precariedade agravam os efeitos da crise. Por exemplo, a Zenaida coloca como a falta de garantias nas grandes cidades tem provocado um movimento em êxodo de pessoas que retornam aos seus locais de origem, locais estes que também não estão preparados para recebê-los. A Covid-19 não será a única doença que afetará a humanidade e nem é o único fator capaz de gerar essas crises sistêmicas. Sabendo dos riscos envolvidos, como podemos nos precaver? É possível garantir tais direitos em um mundo de fronteiras fechadas? O campo de estudos dela é sobre problemas sistêmicos, quadros complexos, mas pensando em migração, né? A questão em si, quando ela fala de sistemas complexos, esse estudo de sistemas complexos, é entender as consequências de um fato que à primeira vista não são estudados dentro desse fato em si. Por exemplo, a gente tem a pandemia, que é um problema que está dado, e a questão do coronavírus. E a gente pensa em soluções para tentar solucionar
a questão do coronavírus, mas essas soluções, elas geram outros problemas que não foram os que a gente pensou a princípio. Como é que a gente lida com a consequência das nossas soluções? Que aí a gente tem uma série de fatores que vão acontecer agora, que a gente vai discutir também, crise econômica, empregabilidade, precariedade de trabalho, fechamento de fronteiras que a gente está falando, o que gera esse fechamento, né? São essas crises que ela está falando, né? O que vai acontecer no dia de amanhã quando, vamos supor, a vacina for descoberta, mas os problemas continuarem aí, porque não vai ter vacina para isso, né? Não vai ter vacina para essa precariedade, por exemplo. Mas aí dá para entender, né, essa perspectiva das migrações ambientais, porque justamente, né, para se entender fenômenos ambientais carregam consigo fenômenos sociais vários, múltiplos, né? Relações de trabalho, relações de gênero, relações, muitas outras relações de poder, enfim, que, se você olhar como um todo, são complexas porque uma também está influenciando na outra, né? Então, se você mover uma caixinha, a outra também vai se mover, não sei. Enquanto sistema, enquanto problema complexo, o próprio fluxo migratório, quanto um fluxo misto. De pessoas que têm razões diferentes, que vão para aqueles lugares por motivos diferentes e que não se encaixam dentro de uma mesma lógica de atendimento ou uma mesma lógica de inserção dentro daquela sociedade. E isso também deriva a outros problemas que não são mais os problemas da migração em si, mas os problemas da falta de acesso a direitos que essas pessoas têm. A Zenaida faz uma ênfase que é justamente quais elementos vão gerar, né, esses fluxos, que está lá no título, né, esses novos fluxos. Ela bate muito no ponto de que precisa se observar moradia e alimentação, porque é um dos textos que mais olha para essa situação de origem, assim. Para onde que a gente tem que olhar para ver como um indicador de que pode estar se gerando novos fluxos. E aí eu vejo isso no texto dela, assim, que ela marca muito. Como é que a situação de moradia das pessoas está sendo garantido nessa pandemia, e também como é que a situação de obtenção de alimentação, né, dessas pessoas está sendo garantida nessa situação de pandemia. Esses dois fatores como elementos fundamentais. Que normalmente quem mora nos centros urbanos sempre pensa nas crises ambientais como uma coisa que acontece numa região muito distante, mas as cidades vão ser os principais afetados pelas mudanças climáticas, pensando nessas consequências complexas já, o que deriva das primeiras. Então vão ser afetados por conta dos fluxos de pessoas que começam a vir para as cidades, vão ser afetados por conta das mudanças climáticas, cujo ambiente urbano não é preparado para determinados tipos de clima. São as cidades que vão absorver todo esse fluxo de pessoas e as consequências dos problemas que surgem a partir da mudança climática também. E aí, de novo, né, a gente tem um gap temporal, né? Ela estava escrevendo num momento que a gente não tinha a mínima ideia de como é que seria, de fato, o impacto do coronavírus aqui no continente. A gente, enquanto está gravando esse episódio, já pode dizer que a gente já teve um tempo, né? A gente já avançou e, na verdade, muitas das questões que ela aponta estavam certas no sentido de existia muita vulnerabilidade. A vulnerabilidade impossibilita o isolamento social. E isso aprofunda mais problemas causados pelo próprio vírus, problemas de saúde, problemas econômicos. Isso se reverte em fluxos migratórios de futuros, enfim. Isso sim a gente ainda não consegue muito compreender, né? Ficou muito claro em muitos dos debates que a gente está acompanhando esses meses que é difícil dados sobre o que está acontecendo de fato no tema migratório. Trabalho de campo está impossibilitado. Trabalho estatístico, muitas vezes a gente não tem como ter acesso a muita informação que só o Estado pode oferecer. Esse é um fator que a gente tem percebido que aconteceu, assim, com migração na pandemia. Os dados sobre a migração e sobre o deslocamento humano, eles ficaram muito mais difíceis. Sim, correto. E pensar nessa relação de desigualdade que atinge essas regiões da qual ela menciona, mas que atinge essas regiões de forma desigual também, né? É só pegar algumas pesquisas falando sobre a taxa de contaminação por bairro de São Paulo, ou por região de São Paulo. Quem são as pessoas que foram contaminadas também, quais são as pessoas que continuam circulando mesmo com os comércios fechados, mesmo com a regra de novo para se ficar em casa, quem é que circula pela cidade. Acho que na época que a Zenaida escreveu a gente ainda não tinha esses dados, mas agora fica bem evidente
que não é um vírus que ataca todo mundo da mesma maneira. Isso se reflete no modo como se dá as contaminações também. Agora vamos apresentar o webdocumentário chamado O Amanhã é Hoje, uma produção feita pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Artigo 19, Conecta Direitos Humanos, Engaja Mundo, Greenpeace, Instituto Alana e Instituto Socioambiental. Algo que eu nunca tinha visto na minha vida. E isso junto com a quantidade imensa de raios e trovões. E comecei, de fato, a ficar muito preocupado. Com este material, vamos discutir as migrações ambientais, fenômeno fundamental para entender a perspectiva adotada pelo texto da Zenaida, discutida agora há pouco. A gente perdeu aí em 20 e poucos dias quase 600 metros de terra. Ele, na verdade, é um site que fala sobre pessoas que se viram afetadas por mudanças climáticas, né? Trazendo essa coisa da mudança climática, a gente sempre acha que vai ser no futuro, só que já está acontecendo, né? Então, trazem desde deslizamentos até subida de nível do mar, os rios na região amazônica, bem desesperador, imagino também. Tá, não, eu lembro uma história que me marcou de uma mulher comentando, não lembro o nome dela agora, falando sobre um rio, uma cidade do Nordeste, um rio que ele costumava ser muito mais caudaloso, muito mais cheio, que a água foi abaixando ao longo dos anos, e ela relembra de um momento muito específico, em 2012, que teve uma seca que foi bem prolongada, que durou de 2012 até 2017. Então é ela e, se eu não me engano, a mãe dela passeando no entorno da casa em que elas moram, olhando as partes de terra que estão secas e falando, aqui tinha tal planta, aqui tinha tal planta, aqui tinha uma macieira, aqui tinha um abacateiro. E a única coisa que resta dessas plantas são como se fossem galhos saindo da terra, galhos secos, né? E que a água dos caminhões-pipa não era água de melhor qualidade, mas era a única água que tinha também. Essa parte do documentário me marcou muito. Até pensando um pouco na minha família, né? Minha família é toda do Nordeste. Então eu lembro de, por exemplo, uns 3 anos atrás, estar na casa da família da minha namorada, que é de Utinga, no interior da Bahia. E a relação que as pessoas têm com esses ambientes, né? E com o tempo da natureza que fica totalmente trocado depois. Essa é a história, Gui, da Maria José Pereira, de São José do Egito, em Pernambuco. Que ela conta sobre como a cidade se transforma ao longo dos anos, ao longo da década de 2010, com as secas constantes, que sempre existiram, mas que se intensificaram nos últimos anos. Acho que todos os documentários falam um pouco disso. Não quer dizer que essas questões climáticas apareceram do nada, mas que agora elas são mais visíveis, frequentes e são mais intensas também. Para mim marcou bastante a história da Tatiana Mendonça Cardoso. Ela é do Parque Estadual Ilha do Cardoso, aqui de São Paulo mesmo. Essa parte do vídeo dela de uma ressaca que ia acontecendo, que foi comendo partes de terra. Então tinha toda uma comunidade ali organizada, que tinha sua vida tanto econômica, né, de pesca, mas também de casas. Você vê aquelas imagens das casas que tiveram que ser abandonadas, e aí lembrando do texto da Zenaida, quanto ela faz ênfase, né, na moradia como um elemento importante. Então você vê assim que essa questão da comunidade ter sido apagada, tem um fator psicológico nisso também, né, tem um fator de conexão, de raiz que essas pessoas tinham com essa comunidade. Não é só um medo que a água leve tudo. Óbvio, existe isso é muito importante. E depois que essa água levou essa comunidade, como é que você vai continuar lá, né? Tem também o depoimento da Celiana Cricati, do Maranhão, e no caso dela, a comunidade dela lida com queimadas, né, com fogo. O título do depoimento dela chama O Fogo Queimou 60% do Nosso Território. Enfim, eles montam uma brigada, né, anti-incêndio. Ela também fala que é a única mulher, e ela é escolhida como liderança, como chefe dessa brigada. E essa história, esse depoimento conversa muito com o direito de permanecer, né, o direito de não migrar, porque essas pessoas, enfim, estão lutando contra o fogo para tentar ficar lá onde sempre moraram, né? E ela é a única mulher, ela é a única mulher do grupo, e ela foi indicada como a líder brigadista. E mais uma vez trazer aqui que os problemas climáticos afetam as grandes cidades também.
E a gente teve um caso que aconteceu ano passado aqui em São Paulo, muita gente deve se lembrar, em que no meio da tarde o céu simplesmente escureceu durante uma chuva, de uma forma muito atípica, e para quem já esteve em São Paulo sabe que às vezes vem umas chuvas gigantescas que o céu escurece mesmo, mas dessa vez não eram apenas nuvens, eram elementos particulados na atmosfera derivados de queimadas na região da Bolívia, na fronteira com o Brasil. Então essas partículas sobrevoaram até o sudeste, carregado pelo regime de ventos, e a cidade virou noite no meio do dia. Como agora isso restringiu nossos movimentos e como que isso impactou, é também sempre legal e olhar para o não movimento também, né? Então existe também esse direito a permanecer, a poder conservar o lugar e não migrar. Bom, e agora, para fechar, como sempre, a gente gostaria de dar umas indicações para vocês de filmes, livros e música. A gente tira essas indicações da série Me Indica, que é uma série que sai semanalmente nas redes do museu, onde vários funcionários apresentam diferentes dicas culturais. Bom, então eu vou começar apresentando o artigo da Mariana Vick, um artigo de 2020. Por que a crise do clima tende a aumentar o número de refugiados? O artigo mostra por que imigrantes climáticos não são considerados refugiados e facilmente deportados com a justificativa muito comum de evitar o ônus econômico e social. Fica aí uma referência acadêmica, um artigo para vocês lerem. Vou também indicar para vocês um filme, Casa de Areia, que conta a busca de uma família por um lugar para viver e que acaba se tornando um martírio quando descobrem que as terras prósperas recentemente compradas são completamente inóspitas e rodeadas por areia por todos os lados. Essa instabilidade e o isolamento fazem com que essas pessoas precisem lidar com a mudança de paisagem e travem uma batalha diária contra a natureza, a areia que é trazida pelos ventos que pode soterrar a casa que vivem a qualquer momento. Temos também o livro de autoria de Graciliano Ramos, chamado Vidas Secas, que trata sobre uma família de retirantes que é marcada pela fuga cíclica da seca. Além de mostrar a relação dos personagens com as dificuldades impostas pelo clima, a obra também discute as relações sociais, hierárquicas e autoritárias presentes em todo o Brasil. Bom, a gente tem 2 áudios de nossos ouvintes. E a gente agradece muito a essas pessoas e que outras pessoas possam participar também, né? O primeiro é do Paulo Koba, aqui de São Paulo, que ele responde um pouco pra gente o que ele acha que é fronteira pra ele, né? Vamos ouvir o que o Koba tem a dizer. Oi, tudo bem? Eu sou Paulo Koba, sou descendente de nordestino e japonês. Eu queria dizer que eu achei muito interessante a provocação do que é fronteira, né? Nesse momento, estou com curiosidade sobre um conceito japonês, que é o ma. Ele permeia a vida do japonês em muitos níveis, assim, tanto das relações interpessoais, na arquitetura, no cinema, e eu achei que casou muito com essa pergunta, porque ele é um conceito que é difícil de traduzir e ser uma coisa só, né? O ma, ele fala do espaço vazio, o espaço entre, e desse vazio como potência, né? Como que possibilita alguma coisa, né? Aí quando a gente pensa em fronteira, geralmente a gente pensa uma coisa que ou delimita ou divide. E quando a gente olha o mar, né? A gente pode olhar como uma coisa que conecta, né? Que cria conexões, né? Entre as coisas. E isso me levou à reflexão de que talvez esse olhar para as outras pessoas também possa funcionar, né? Quais são as minhas fronteiras com as outras pessoas, né? Eu tô criando uma divisão que conecta com as outras pessoas, eu tô criando fronteiras que nos separam, né? Como é que eu olho essa fronteira muda o jeito que eu me relaciono às vezes, né? Então eu achei interessante porque tem vários níveis que essa fronteira pode alcançar, assim, né? Dependendo de como a gente olha. Muito legal. E esse conceito da fronteira, eu não sei se eu entendo bem esse conceito que ele fala, né? Não tenho esse conhecimento. Mas é legal isso que ele coloca no final dos diferentes níveis que a gente pode colocar a fronteira.
Mas eu achei interessante como ele relacionou um pouco um conceito que é do físico, do mundo físico, para uma questão espiritual e filosófica, de entendimento do que é fronteira, como eu me relaciono com o outro também. Esse conceito de mar que ele traz, esse vazio que tem no conceito japonês, a gente encontra bastante nos animes e nos filmes, por exemplo, os filmes do diretor que fez A Viagem de Chihiro também, que é essa ideia de usar o vazio e usar os silêncios como uma espécie de distanciamento entre os personagens também. Eu acho que é um pouco... é uma coisa que me remeteu quando eu ouvi ele falando, né? E também a gente tem esse outro áudio que é da Gabriela, dando uma indicação de livro que ela leu durante a semana, inspirado também nas nossas indicações de leitura. Ela lembra desse livro e ela fala agora pra gente. Decido, de uma vez por todas, jamais regressar. Minha vida é aqui, na França. Não moro mais em lugar algum. Morar significa fundir-se carnalmente à topografia de um lugar, aos meandros desiguais do ambiente. Aqui não sinto nada disso. Apenas transito. Alojo-me, hospedo-me, albergo-me. Minha cidade é um dormitório funcional. Meu nome é Gabriela e esse trecho que eu acabei de ler é do livro Meu Pequeno País, que eu gostaria de indicar. O livro é do escritor Gael Fael. Gael nasceu em Burundi e nesse seu primeiro romance ele vai tratar de temas como a guerra, o exílio, racismo, a busca pela identidade e também a situação de viver numa zona praticamente fronteirística. Esse livro saiu aqui no Brasil pela editora Rádio Londres e é isso. Espero que vocês gostem. Aí, Gabriela, muito obrigado. Muito obrigado pela indicação e pela leitura muito rica. Não, aproveitar para agradecer para Gabriela, mas também ao Koba, né? Eu acho que das coisas mais interessantes mesmo que a gente pode ter fazendo esse podcast, essas coisas, é justamente ver isso, né? O que isso tá gerando nas pessoas, né? O que as pessoas que estão escutando estão associando, né? Que o que a gente fala, enfim, tá levando as pessoas a lembrarem, enfim, isso é muito legal mesmo. Isso que a Gabriela trouxe também é um assunto que a gente tratou no episódio passado. Então, quem não ouviu ainda o primeiro episódio desse podcast, que saiu mês passado, ele tá disponível lá no Spotify. O nome do episódio 1 é O Espaço que Eu Deixei. E nele a gente passa indicações de leitura, fala bastante de refúgio, é por isso que a Gabriela trouxe esse tema pra gente hoje também. Então, se você também quer compartilhar a sua reflexão, seu comentário, você pode mandar pra gente em texto ou áudio para Museu da Imigracal, sem ser cedilha e sem tio, @museudaimigracal.org.br ou no número do telefone que vai estar na descrição. Para continuar nosso diálogo, então, com vocês ouvintes, a gente vai lançar umas perguntas que a gente ficou pensando a partir das reflexões geradas hoje. O que sobre os países do continente africano você gostaria de compartilhar com a gente? Qual a sua referência da América Latina? O que você conhece da nossa região? Você acha que quando alguém migra para a Europa ou para os Estados Unidos é a mesma coisa que quando essa pessoa migra para outro país da América Latina? Se vocês migrassem, o que vocês acham que você sentiria saudade da sua cultura? Quais são os reflexos das mudanças climáticas que você observa no seu dia? É isso, esperamos que vocês tenham gostado também desse segundo episódio. A gente agradece muito a quem ficou aqui escutando. Obrigado, pessoal. Até próximo mês. Este foi o Mobilidade Humana e Coronavírus, uma série de podcasts do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.